Olá, meu nome é Deilon, sou aluno do PIBIC Júnior da UFBA e orientado pelo professor Roberto Santana, do Departamento de Estatística e Matemática da UFBA. Bom, o objetivo do meu trabalho é discorrer e discutir sobre a teoria ergótica e a criptografia RSA. E um dos principais pontos que eu estaria abordando é sobre a criptografia, né, RSA, o método RSA e o contexto, né, do surgimento desse método e alguns conhecimentos matemáticos que são necessários para compreender essa criptografia. Mas antes, é necessário compreender o que é de fato uma criptografia. Nada mais é que um conjunto de práticas e métodos para se codificar uma mensagem, seja uma palavra, uma frase ou até um texto. Em alguns contextos antigos, utilizavam o Código de César, feito pelo imperador Júlio César, lá no Império Romano, onde eles utilizavam isso em momentos de guerra, para passar uma mensagem que, né, ficasse secreta. Então esse é o objetivo, uma forma que fique oculta e secreta. Bom, e aí temos alguns tipos, né? Esse de César, o que consiste, né, a montagem desse código? Nada mais é que a troca de mensagens de palavras do alfabeto pela próxima. Sendo assim, notou-se que, ao longo do tempo, esses códigos eles não eram tão eficientes. Justamente porque cada idioma possui uma frequência relativa com que as palavras, né, as letras irão aparecer. E, como vocês podem ver nessa tabela, ao relacionar essa frequência com a quantidade de vezes que aparece em um texto, em uma palavra, eu consigo facilmente decodificar aquela mensagem. E uma das criptografias mais conhecidas de chave pública é a RSA, que foi criada pelos cientistas Witherspoon, Chamy e Edelman em Massachusetts, nos Estados Unidos, a fim de justamente satisfazer essa condição de ser fácil fazer e difícil de se desfazer. E como é que funciona o método RSA? Você vai escolher dois primos distintos, P e Q, e o produto desses primos vai gerar uma chave N, onde esse N será público para todos e o P e Q será aquilo que irá quebrar a minha chave. Bom, e para eu, né, fazer toda essa codificação, é necessário conhecimentos matemáticos externos. E a principal área que estuda esses métodos é a teoria dos números. Bom, alguns questionamentos que são tratados para codificar, como achar o resto, fatorar um número n, são tratados na teoria dos números. E dentro dessa teoria dos números tem um dos tópicos que são fundamentais para compreender esse método, que é a aritmética modular. E para compreender um pouco da aritmética modular, nada mais é do que você calcular os restos possíveis de uma divisão por um dado número n. E, através do uso dos módulos, é possível você sintetizar cálculos numerosos. Bom, eu trouxe um exemplo aqui. Utilizando a aritmética modular, ou seja, o módulo 5, é possível se obter 5 restos, que é o 0, 1, 2, 3, 4. E aí eu estaria agrupando alguns números naturais, quaisquer, nessa tabela, de quais restos eles vão deixar na divisão por 5. Por exemplo, eu irei pegar o número 5. O número 5, ele vai deixar o resto 0. Então eu irei colocar na coluna 0. O 10, ele irá deixar resto 0 também. Mas se eu for pegar o 6, ele vai deixar quanto? Ele vai deixar 1. E assim vai se seguindo sucessivamente. O método RSA, ele só é até hoje eficiente justamente porque a escolha dos primos, né, o P e o Q, eles são muito extensos. Precisam ser cerca de 100 algarismos para cima. Ou seja, mesmo com a ajuda de supercomputadores, pode demorar anos para você conseguir decodificar esse método. E agora eu darei um exemplo da aplicação desse método. Eu vou escolher uma mensagem qualquer. A mensagem escolhida foi o olá. E logo após, em um processo de precodificação imposto pelo método, eu irei fazer uma relação de números a partir de 2 algarismos, porque para não ocorrer nenhuma ambiguidade com o número 1, o número 2, não ocorrer confusões. Bom, e aí eu irei obter alguns blocos, que será o 24, o 21 e o 10, fazendo essa relação. E logo após, eu irei transformar esse número, a partir da aritmética modular, em outro número, satisfazendo uma condição de B, ou seja, o bloco elevado a um número lambda, que o método também põe, sendo congruente ao módulo n, ou seja, o produto de P e Q, seguindo uma condição do método, que nada mais é que o bloco elevado a um número lambda, sendo congruente ao módulo n. E assim, eu irei obter essa minha mensagem codificada. Essa foi a minha apresentação. Obrigada pela atenção de todos.